Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos aqui nessa transmissão. Hoje é dia 15 de abril de 2022. Quero aqui falar um pouquinho do verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa, o que é Páscoa, né? A gente tem algumas experiências que Páscoa por exemplo, momento de se comer chocolate. Eu também vejo muitas pessoas falando de coelhos, coelho da Páscoa e que mais? E doces, né, para crianças. E muitas pessoas não sabem realmente o significado da Páscoa. E como que começou a Páscoa, né? Eu quero ler aqui para vocês. Eu tô com a Bíblia aqui na mão, né? Eu tava perguntando para uma pessoa já de idade como que ela que ela imaginava a Páscoa, de onde começou. E essa pessoa, mesmo sendo cristã, não é cristã protestante, mas é cristã, ela não sabia explicar como começou a Páscoa, né? Eu queria compartilhar com você que está aí do outro lado assistindo. Eu vou colocar o óculos para enxergar melhor e ler melhor para você. A Páscoa foi instituída pela primeira vez quando o povo de Deus saiu do Egito, né? Lembra que houve aquelas 10 pragas, Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, porque o povo tinha chegado no Egito e ficou ali 400 anos. Chegou um certo momento que Deus levanta Moisés para tirar todo o povo do Egito. Aí o faraó, que governava o Egito, não quis liberar e começou a primeira praga, segunda praga, terceira praga, etc., até as 10 pragas. Mas a questão aqui não é falar das 10 pragas, mas sim da Páscoa. Aí a última praga foi a praga do primogênito, que Deus estabeleceu que os hebreus colocassem nos umbrais das portas o sangue de um animal, de um cordeiro, oferecesse um cordeiro em adoração ao Senhor, e ali aquele sangue do animal protegeria, e quando o anjo da morte passasse a noite, não mataria os primogênitos dos hebreus. Depois disso, o povo foi liberado, e aí foi instituída a Páscoa. Está aqui, no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler para você que está aí me assistindo. Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: às 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Está em Êxodo, capítulo 12. Agora eu vou ler o versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Olha as qualidades do cordeiro que está no versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada. Note comigo que Deus dá uma ordem para que eles comam carne, né? Carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Até aí que tá bom. Dá pra gente ter uma noção bem perfeita de quando começou a Páscoa, e dá pra gente fazer algumas colocações aqui. Primeiro, o cordeiro aqui ele simbolizava e simbolizaria o nosso Salvador, porque aqui
tá dando a ordem que coloque nos umbrais e na verga. Os umbrais é onde segura a porta, né? E do lado da porta. Então aqui o cordeiro tinha que ter algumas características: não ter defeito, ser um cordeiro pequeno, novo, né? Com todas as características para que tivesse o efeito que Deus queria dar a esse ato, a Páscoa. Outra questão aqui é que Deus pede que eles assem o cordeiro. Olha que interessante. Eu não sei porquê, mas nos dias de hoje e há muito tempo as pessoas dizem que não pode comer carne. E aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 8, Deus está dizendo para que comessem carne do animal que foi sacrificado. Então, esse negócio de comer peixe, ele não tem uma base bíblica. E não tem base na Bíblia. Comer carne e pães asmos. Pães asmos é um pão do Oriente, né? Um pão sem fermento. Pães asmos. Eu estou falando pão no singular, mas é pães asmos no plural. É um pão sem fermento que simbolizaria algo mais puro, né? Então aqui um pão mais requintado, mais puro, que não tivesse fermento. E também outra característica interessante que contrapõe ao que nós vemos hoje. O que nós vemos hoje? Nós vemos que a Páscoa é comemorada primeiro com um animal que não tem nada a ver com a origem básica da Páscoa. O animal que é comemorado hoje é o coelho. E aqui na Bíblia, onde surgiu a Páscoa, em nenhum momento da história, não há nenhuma sinalização histórica por algum estudante ou algum teólogo ou alguém que estude, né, a Bíblia, que tinha cordeiro, ou melhor, que tinha coelho no meio. Então não há possibilidade de se fazer referência ao coelho. O animal que simboliza a Páscoa, desde a sua instituição, foi o cordeiro. Primeira coisa. Segunda coisa, hoje nós comemoramos, muitas pessoas comemoram, que é com chocolate ou doces. A Bíblia está indicando aqui no versículo 8, no versículo 8 do capítulo 12, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas. Olha que diferença, que contraponto, com ervas amargas. Então, a Páscoa foi instituída quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida, no capítulo 12 de Êxodo, e com algumas características que contrapõem ao que se é falado hoje. Você pode perguntar, pode-se comer chocolate? Bem, hoje eu fui fazer uma visita na casa de um discípulo nosso e eu comi chocolate, não tem problema nenhum. Agora a gente precisa saber realmente o significado da Páscoa. Aí a gente vai aqui, lembre-se que foi pedido um cordeiro, e por que tudo isso? Sempre tem um porquê, porque Jesus Cristo, como diz o Novo Testamento, ele para nós é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Santo, que foi sacrificado por nós. Lá no livro de Êxodo, está dizendo que o Cordeiro Pascual, que o Cordeiro que simboliza a Páscoa, ele veio para dar uma proteção contra a morte, ou melhor, o anjo da morte ia passar e não ia matar os primogênitos. Então Jesus, para nós, é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa. Aí nós vamos entender o porquê que Jesus significa o nosso Cordeiro Pascual. Eu quero ler com você aqui, vamos achar aqui Mateus, se você puder, quando for assistir esse vídeo aqui, você também ler comigo, né? As passagens que eu estou dando aqui. Primeiro lá em Êxodo, Êxodo 12, versículo 1 em diante. E agora eu vou ler aqui com você em Mateus. Os evangelhos,
eles vão dar todo esse momento de que Jesus foi entregue por nós. E com Jesus aqui no Novo Testamento, ele está simbolizando o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. Aquele que ia ser imolado ou morto, entregue por nós, que definitivamente ia cessar os sacrifícios, porque no Velho Testamento os sacrifícios eram feitos para perdão de pecados, e no Novo Testamento Jesus vem cumprir isto. Então está aqui em Mateus capítulo 27, que está escrito no versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. O 33 vai começar a falar da crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Bem, aqui a gente precisa entender o seguinte: o vinho que era dado para as pessoas que eles eram mortos na cruz ou tinha recebido a sentença de morte, ele servia o vinho, servia para trazer à pessoa uma anestesia. Então a pessoa tomava o vinho, e quando tomava o vinho ele ficava meio que anestesiado, não sofreria tanto. Jesus não aceitou o vinho. O versículo 35, o capítulo 27, versículo 35. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando-se ali, o guardavam por cima da sua cabeça. Puseram escrito a sua acusação. Olha a acusação de Cristo: este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificarás, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciões, escarneceram, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-te. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo impropério lhe diziam também os ladrões, o ladrão que havia sido crucificado com ele. O versículo 45. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido em vinagre, colocando na ponta do caniço ou de uma vara, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Bem, aqui está o momento que Jesus é crucificado. Deixa eu só mostrar para você um vídeo aqui que relata muito bem isso. Esse vídeo é da Paixão de Cristo. É um vídeo de Mel Gibson, né?
Veja aí. As pessoas blasfemando a mãe de Jesus, né? E foi uma morte muito feia. Essa morte só era dada a ladrões que roubavam ou praticavam crimes hediondos, né? Está aí o momento da crucificação. Bem, hoje é sexta, né? E hoje é considerado paixão de Cristo. Paixão que vem do latim, que quer dizer o sofrimento de Cristo. Foi nesse dia que começaram o julgamento. Depois a gente pode, no outro vídeo, analisar o momento que Jesus foi julgado, sem ter nenhum pecado, foi entregue e depois crucificado. Mas esse vídeo eu estou fazendo para a gente ter uma noção exata do que é a Páscoa para nós. A Páscoa para nós é a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo, como lá em Êxodo, que simbolizava o Cordeiro, Cristo para nós é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que morreu por nós, definitivamente pagando o preço por nós. E por isso que hoje nós comemoramos a Páscoa. Então que você possa entender isto, buscar esses ensinamentos na palavra de Deus. A Páscoa é genuinamente cristã. Ela foi deturpada com o tempo, que a gente pode no próximo vídeo a gente comentar a respeito disso, né? Do que foi mudado, aonde surgiu o tal do coelho, onde surgiu os doces, o chocolate, mas isso não vem agora à tona. Eu quero só dizer que a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Eu quero também te convidar hoje. Nós estaremos na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Panorama 1, Itaquaquecetuba. A gente vai estar lá começando uma série de ministrações hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo de manhã e à noite, a respeito da Páscoa, e você é o meu convidado. Rua Panorama 1, 194, Jardim Maragogipe. Feliz Páscoa para você, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Deus abençoe. Quero te pedir, dá aí seu like, compartilha, ativa o sininho. Nós estaremos aqui em cima, ó, aqui em cima, com um card aí de algum outro vídeo nosso, para que você possa compartilhar também e tá nos ajudando aí na promoção do nosso canal.